Olá, muito bom dia, boa noite, boa tarde. Você está aqui no Prosa Política em parceria com Brotar da Semente. Você provavelmente está ao vivo aqui no Prosa Política, mas esta live, esse vídeo também vai para o Brotar da Semente. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo e coloque aí o seu comentário, participe, seja participativo aqui nessa nossa prosa política de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre cognição. Mas o que é cognição? Que palavrão é esse, né? Muita gente aí fala aí nas redes sociais, ele não tem capacidade cognitiva, ele não tem cognição para compreender o que eu estou falando. Mas afinal, o que é cognição? Então nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre cognição. O que cognição tem a ver com a política? Então fique aqui, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque hoje a nossa prosa política vai ser muito bacana. Então vejam bem, nunca se falou tanto em questões de cognição. Nunca se falou tanto em questões de falta de capacidade cognitiva. Mas o que é? Primeiro, antes de falar isso, cognição cognitiva, nós temos que tentar desvendar o que é isso. Boa noite, Sol. Então vejam só, cognição é uma função psicológica individual ou coletiva atuante na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos como a percepção, a atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognizione tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Então veja, cognição vem da filosofia. Cognição vem da filosofia. Cognição, em resumo, é o processo ou faculdade de adquirir um conhecimento, percepção ou conhecimento. Lá na CPI lá do MST, né, um professor, um mestre, falou para uma deputada: a senhora não tem capacidade cognitiva para entender o que eu estou falando, né? E aí ele explicou que quando os portugueses chegaram com as suas caravelas, os povos nativos aqui do Brasil, com a sua cultura diferente dos portugueses, vivendo um outro momento civilizatório, eles não tinham cognição para compreender o que eram as caravelas. Eles nunca haviam visto tal coisa antes. Boa noite aí, Fernanda. Boa noite a todos e todos. Então, a cognição, ela não é um remédio. Ela não é simplesmente um sentimento. Ela não é simplesmente uma emoção. Ela é a capacidade que todos nós adquirimos de compreensão das coisas que vemos, das coisas que ouvimos. É a forma como nós concebemos, interpretamos o mundo, como nós processamos a informação que nós recebemos. E aí nós temos que fazer uma volta ao tempo. Volta ao tempo, antigamente, como que os nossos pais, avós, os nossos antepassados distantes compreendiam o mundo. Como que eles processavam o conhecimento? Era através da oralidade. Um falava, o outro ouvia. Através dos experimentos. O mundo era muito assim. Mas aí o ser humano descobriu a escrita. E aí tudo ficou mais fácil. Veio o lápis, veio a caneta, veio as máquinas de datilografia, os jornais, Gutenberg inventou a prensa, veio os livros.
Então nós já tínhamos condições de passar conhecimento de uma geração para outra através de livros. Isso quando alguns não chegavam e queimavam os livros, né, como fizeram alguns negacionistas. Então, a capacidade cognitiva da escrita, quando você escreve, você aprende muito mais. Você aprende muito mais quando você está escrevendo. Depois da escrita, oral, escrita e depois vem a visual. Antes de vir a visual, a televisão, veio o rádio. O rádio já fez uma transformação muito grande. Quando surgiu o rádio, afetou a capacidade cognitiva coletiva. Eu lembro de pessoas contando que quando surgiu o rádio, tinha as telenovelas e um cara começou a falar que o final do mundo estava chegando e muita gente acreditou nisso. Muita gente tirou a própria vida acreditando na realidade daquilo. Então o rádio já começou a construir uma realidade muitas vezes desassociada da realidade. E aí veio a televisão e ampliou um pouco isso. Só que desde 1990 nós estamos diante da internet. Diante do mundo digital, dos computadores, dos celulares, do Orkut, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Tinder e de tantos outros aplicativos que estão por aí. Boa noite, Lázara. Chegamos até o TikTok. Então, lá se vão 33 anos dessa chamada era digital. O quanto isso, Sueli Costa, tem afetado a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de compreender o mundo. As pessoas se tornaram mais mentirosas com a internet. Não, a mentira é antiga. Há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, já havia mentira, fofoca. A própria falta de percepção da realidade já era falado por Platão no mito da caverna. O mundo das ilusões, o mundo das sombras. Ele descreveu muito bem isso. Mas então por que nós falamos tanto dessa falta de capacidade cognitiva aí das pessoas? O que mudou? O que mudou de lá para cá? Mentira sempre houve. A mentira sempre foi usada na política. A religião, que antigamente juntava-se com a política e hoje quer juntar de novo, sempre distorceu um pouco a realidade, porque cria-se o mundo da crença e não o mundo da ciência, da realidade. A própria negação da ciência já havia lá no passado, na época das trevas. Mas o que a internet, ao meu ver, faz? Ela consegue juntar tudo isso numa pequena tela de celular